Oiê, pessoas! Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Ser Mãe é Freud. Hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, a psicanalista Edi. Depois ela vai se apresentar melhor, né? Eu sempre gosto de deixar com que as pessoas se apresentem, porque eu acho que cada um de nós tem uma forma de se enxergar, né? Então é sempre importante dar esse lugar, né, para as pessoas que vêm aqui participar, que elas possam trazer quem elas são no ponto de vista delas, né? Eu acho que aqui a gente já começa, né, com a nossa psicanálise, né, com aquilo que é o nosso corrimão, né, nesse programa. E hoje a gente vai falar sobre um tema, né, que é partindo de uma frase, né, que é muito falada, que é nasce um bebê, nasce uma mãe. E a pergunta é: será? Será que é tão automático esse processo? Será que é tão simples, né? Será que é justo com as mães que isso seja esperado, né? Que assim que nasce um bebê, automaticamente, com um passe de mágica, temos ali uma mãe pronta. O que é ser uma mãe pronta, né? O que é ser uma mãe boa? Então, eu vou trazer aqui só para a gente começar, né? Eu até brinquei com a Edi que eu peguei agora um livro do Winnicott, que é famoso, né? Principalmente até pelas pessoas que não são da área psicanalítica hoje em dia, pela frase, né? Quando ele fala da mãe suficientemente boa, né? Que de fato é uma mãe que falha, né? Resumindo a definição da mãe suficientemente boa, é a mãe que falha. E ela falha por quê? Porque ela nasceu pronta, né? Porque ela já veio para ser mãe, ela já veio para cumprir esse papel social, né? Ou realmente porque ela é humana, né? Ela é mulher, antes de ser mãe, né? Será que ser mãe é algo já pré-definido ou é algo que se constrói? Né? Então, eu vou ler rapidinho aqui um trecho que eu peguei de forma aleatória, mas que eu sinto que, de alguma forma, nos ajuda aqui na construção desse episódio, e depois eu passo para a Edi trazer para a gente um pouco sobre ela e sobre o ponto de vista dela, né? Se de fato nasce um bebê e nasce uma mãe, né? Se é assim tão linear esse processo. Vamos lá, o livro é esse daqui, ó, que é Bebês e Suas Mães, né, do Winnicott. Recomendo, né, ele é maravilhoso, mas recomendo mais para quem está estudando essa área, né, de psicologia, psicanálise, porque tem pontos que realmente não são tão simples de compreender, tá, para quem ainda não está nessa área. Ele escreve aqui: uma das minhas teses é que as mães, a menos que sofram de algum distúrbio psiquiátrico, orientam a si mesmas para essa tarefa extremamente especializada durante os últimos meses de gravidez. E aos poucos se recuperam disso no decorrer das semanas e meses após o parto. Escrevi muito sobre esse tema que denomino preocupação materna primária. Nesse estado, as mães se tornam capazes de se colocar na pele da criança, por assim dizer. Em outras palavras, elas desenvolvem uma capacidade incrível de identificação com o bebê. Por isso que a gente, quando é mãe, normalmente fica, né? A gente regride para que a gente suporte lidar com aquilo, né? Com aquele serzinho. A gente precisa regredir como mãe. É sobre isso que ele fala aqui. E isso lhes possibilita ir ao encontro das necessidades da criança, de um modo que máquina nenhuma seria capaz de imitar, algo que não dá para ser ensinado. Será que posso partir desse pressuposto para prosseguir e dizer que o protótipo de todo cuidado com o bebê é o ato de segurá-lo? Isto é, ser segurado por um ser humano. Sei que estendo o significado do termo segurar, mas essa é uma definição sucinta e suficientemente verdadeira. Eu vou parar por aqui porque dava para terminar de ler o livro inteiro aqui de tão maravilhoso, mas o ponto é esse, né? O quanto uma mãe nasce pronta, né? E se ela não nasce pronta, como que ela se apronta? Vamos lá, Edi, agora é com você, se apresenta primeiro e estou curiosa aqui para saber como que você enxerga toda essa complexidade materna, né? Se a gente pode chamar assim. Sim.
Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade, né, de estar falando com você aqui nesse canal, que eu acho que vai ser muito informativo, né, que ajuda muito, pode ajudar muitas mães, né? Então, obrigada. E falar de maternidade é um tema muito relevante, né? Porque todo mundo, ninguém nasceu pronto, né? Como a gente fala, para ser mãe, né? E o Winnicott, como você disse, ele vem trazer essa fala para nos ajudar, né? Como mães, de como nos descobrir como mães, né? Porque, como a gente falou, o tema é esse. Será que a gente sabe ser mãe? Né? Decide e às vezes não sabe, né? Com certeza é uma construção. Então, vou contar um pouquinho da minha história, né? Mas, na verdade, eu sou pedagoga de formação e eu me apaixonei pela psicanálise quando eu a conheci e ela me trouxe, assim, conhecimentos imprescindíveis para que eu pudesse entender um pouco mais as coisas do ser humano, né? Da psique humana, que é bem complexa, né? Então, primeiro teve um autoconhecimento, né? A gente tem um tripé que a gente tem que cumprir na psicanálise, que é a análise pessoal, que eu acho que isso é que vai dar esse exponenciamento, se existe essa palavra, das nossas capacidades, né? De se entender e entender o outro, primeiro, né? Depois a gente vai ter a teoria, lógico, né? Os teóricos vêm com essa contribuição para a gente, e a supervisão também, que é outro pé, né? E isso nos ajuda a ter esse entendimento para que a gente possa, inclusive, fazer o que Lacan pediu, transmitir, né? Que é isso que você está fazendo aqui, abrindo esse espaço para isso, né? Então, eu vou trazer, como eu falei, minha história pessoal. Eu me casei com 34 anos, né? E não estava nos meus planos ser mãe, porque eu gostava de viajar, passear, né? Eu e meu marido, a gente passeava bastante. E vamos dizer que existe uma limitação depois, né? Tem gente que não se importa muito com isso, mas eu tinha essa preocupação. E, no fim, sou de uma família muito grande, né? Minha mãe tem 7 filhos, 17 netos, quase todos casados e todos com 2 filhos. Então, dá para fazer uma continha básica aí. É muita gente, né? E como eu fui, assim, uma das mais, que demorou um pouco mais para casar, teve uma lacuna. Então, até eu me casar, né? E meu marido, ele, na verdade, é filho único, né? A irmãzinha dele morreu com 5 dias, então ele praticamente filho único. Então, ele tinha essa necessidade, ele sabia que era difícil ser só, né? Então, nós entendemos, eu e ele, como depois que a gente se casa, a gente tem que fazer um projeto em comum, né? A gente não é um só mais. E aí nós decidimos esse projeto de ter filhos, né? E de ter 2, se fosse possível, né? E no fim aconteceu isso, nós tivemos dois meninos, né? Hoje um está com 24, outro com 22 anos, formados, trabalhando, né? Mas nesse primeiro momento veio toda aquela mudança, porque naquele momento foi uma decisão, né? Decisão de tê-los. E aí eu estava preparada, como a gente falou no início, ninguém está, né? Eu tinha o meu formato de família, aquela coisa tradicional, cheia de gente. Então, para mim era meio comum isso, né? Porque a gente traz essa transgeracionalidade, né? Que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Então, para mim era, mas mesmo assim, eu como pessoa me sentia que eu precisava me conhecer, né? Como que ia ser isso? E assim, foi bacana porque assim, logo que a gente tentou, já engravidei. Depois de 2 anos, quase 3 anos, ele nasceu, né? O mais velho. E assim, nesse processo, eu fui buscar conhecimento de como ia ser essa gestação, né? Porque a gestação precisa começar na cabeça, né? A gente precisa querer,
né? E depois, seja ele uma adoção ou não, né? Precisa existir esse desejo primeiro, né? E aí fui tentar entender. E como meu ginecologista, com as minhas angústias, minhas preocupações, meu querer conhecer, né? Ele me indicou um grupo de terapia de mães, né? Que era composto de um ginecologista e uma psicóloga. Então, ele tirava as dúvidas tanto do desenvolvimento fisiológico, biológico, né? De todas as mudanças que você teria, vômitos e transformações e crescimento e mudança e dor e coluna e tudo isso, que foi muito importante para a gente entender os processos que estava passando, entendeu? Então, aquilo foi uma construção que eu consegui trabalhar naquele momento, né? E a parte da psicóloga faria toda essa aceitação, porque tinha muitas mães lá que já tinham filhos, inclusive que tinham nascido com problemas, né? E aí é toda uma angústia, né? Pra você ter um segundo filho, pensando, olha, pode acontecer. Então, esse entendimento, essa informação, que eu diria, é uma coisa que me deixou mais tranquila, né? Para o processo. Aí chega o dia de ter, né? Eu tinha escolhido de fazer o parto normal por todo esse processo, né, que eu tinha de entendimento, e no fim chegou na hora e deu certo, sabe? Mas posso garantir que não é uma sensação muito boa, não. Você teve normal? Não, eu queria ter tido igual Índia, né? Eu brinco que eu queria ter tido igual Índia na árvore, mas os dois tiveram que ser cesáreo. O primeiro, inclusive, foi na Alemanha, que é um lugar que eles vão até o último minuto tentando de tudo para ser normal. E acabou tendo que ser cesárea. E essa é uma história que, inclusive, a gente vai contar num próximo episódio, que eu até conversei com a Mônica, que ela deu a sugestão da pauta da gente falar sobre isso, né? Dessa questão dessa discussão sobre o parto cesáreo e o parto normal, né? E do quanto meu ponto de vista mudou, porque eu era extremamente radical em relação a isso. Mas foi uma experiência que realmente assim, eu não consegui. Era um sonho da minha vida, né? Ter tido um parto normal, mas não consegui. Entendi. É uma experiência boa, porque assim, eu com 7, 8 dias, eu já estava trabalhando praticamente, né? A gente tinha uma empresa na época e eu fiquei meio sem secretária e tal, então foi um momento difícil, porque nas duas gestações aconteceu basicamente a mesma coisa. Eu tive que um trabalhar com 8, o outro com 12, né? Dias de nascido, né? Então, e aí, como é que se faz, né? Mas, como eu falei, eu conseguia criar oportunidades para que conseguisse levar de uma forma mais tranquila isso. Não sei se pela maturidade já, ou, né, ou por minha própria decisão, não sei. E aí, o que acontece? Nasceu o bebê. E aí? Tem fórmula? Como fazer com as demandas que esse bebê traz, né? Então, é um momento ímpar para a mulher, porque ela vai se descobrir, né? Porque eu acho que tem a coisa da intuição, tem a coisa que traz de geração em geração, como a gente falou, né? E tudo isso, o Freud falava que não entendia muito as mulheres, mas eu entendo ele, porque a gente tem uns insights que o homem não tem, né? Eu tenho 2 filhos homens e o meu marido, então é um contexto que a gente, né, tem essa intuição mesmo, essa sensibilidade, né? Então, a gente, na época, eu não conhecia psicanálise, né? Então, eu fui fazendo do meu jeito, busquei uma babá que ficava comigo ali, né, até os 6 meses, 4 meses de idade, né? Eu trabalhando, meio período, levava ela comigo e acabava ela dando trazendo para o necessário, né? Bem, agora é hora de mamar, agora é hora de nanar, e fui dando todo esse atendimento muito necessário para o bebê, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, que é o que o Winnicott traz, né?
Então, no meu caso foi isso, tá? Então, assim, os dois praticamente nessa fase e depois foram crescendo, aí minha sogra, como só tinha meu filho, ou meu marido, né? Ela me ajudou muito nesse processo, aí por isso a importância de ter alguém, né? Quando você trabalha fora, que a maioria das mulheres hoje, né? É ter esse amparo. Não é fácil, né? Não é fácil, realmente é muito difícil, então a gente vai ver as consequências disso depois aqui, né? Que a gente vai falar sobre isso um pouco, mas é muito importante isso, né? Para o desenvolvimento da criança. Então, não sei, você quer falar alguma coisa sobre isso? Primeiro? Eu acredito que, assim, para mim, pelo menos, né, eu tive o meu primeiro com 33 para 34 anos, né, e foi uma experiência, aquela assim, uma experiência única, né, eu sinto que cada um, né, para cada filho a gente vai se preparando diferente, né, porque eles vêm com demandas diferentes, existem aquelas demandas básicas, né, humanas, mas existem aquelas demandas daquele ser específico, né, e eu sinto que os meus dois, né, as mães que têm mais de um, né, todas conseguem identificar isso, as que eu já conversei, que são demandas desde o primeiro dia, que são diferentes. Então, muitas vezes a gente até se frustra, né? Porque você teve o primeiro, e aí eu tive o meu segundo, ele já tinha o primeiro 5 anos, né? Então, pensei, nossa, vou tirar de letra, né? E aí vem a criaturinha completamente diferente, com demandas completamente diferentes. Eu era outra, né? Então, assim, a minha capacidade de atendê-lo também era diferente, as minhas demandas também eram diferentes, né? O ambiente onde a gente estava, a casa, o país, né? O meu relacionamento, tudo tinha mudado. Então, assim, como que eu posso dizer, né, assim, a minha percepção, que eu estou pronta para aquilo? Se todo o cenário é novo, né? E é muito uma coisa que você falou antes da gente começar a gravar, da questão da receita, né? Quando a gente vai fazer uma receita, né? Que você vai colocando os ingredientes e dificilmente você vai colocar os mesmos e a mesma quantidade, né? E o bolo não está pronto enquanto você ainda não misturou todos os ingredientes, né? Então, eu parto desse lugar, no meu entendimento, de que não, a gente não está pronta quando vem um bebê, né? A gente pode estar se preparando para, né, ter começado antes, que nem você falou, que para quem consegue, para quem é possível esse caminho, né, de conseguir participar de um grupo, né, de mães, conseguir fazer algum tipo de terapia, né, pessoal mesmo, para ir também se apropriando da sua própria história antes de trazer um serzinho e projetar tudo nele, que é o que acontece quando a gente tem muitos buracos, né? Quando a gente, até no episódio anterior que a gente falou sobre essa questão, quem em mim quer ser mãe, né? De entender que às vezes o desejo de ser mãe vem de um buraco, vem de uma carência, vem de uma falta, e aí já traz uma criança com uma demanda de cumprir um papel que não é ser ela. E essa criança vem para o consultório, ou adolescente, né? E às vezes, inclusive, jovens, né? Que ainda vem com esse lugar que ele não sabe o que ele está fazendo ali, porque ele não entende que tem uma demanda que foi criada antes dele nascer, né? Então, eu acho que se a gente tem a possibilidade de ter esse trabalho, né, de autoconhecimento, esse trabalho de grupo, né, de ter um grupo de apoio, depois do nascimento, ter também um suporte, né, que seja de algum profissional, ou né, que seja da vizinhança, que seja da família, é sempre bom, porque é um lugar que, pelo menos eu lembro, que o dia que eu cheguei da maternidade do meu primeiro filho foi muito engraçado, a gente nunca esquece, eu e meu marido, essa cena. A gente chegou com aquele bebê conforto, né, tava no carro, né, tirou ele do carro, aí chegou dentro do apartamento, na época a gente morava num apartamento lá na Alemanha, chegamos, colocamos em cima da mesa, né, o bebê, né, em cima da mesa, assim, o bebê conforto, aí os dois sentaram assim, um olhou para a cara do outro, o que a gente faz agora? E agora? Tipo, o que a gente faz com essa criatura que não fala, né? Que eu vou ter que descobrir tudo que ele sente, tudo que ele quer,
E por mais que eu tenha lido, porque eu li, né? Eu sempre cabeçuda, né? Achava que estudar era o segredo, entendeu? Eu vou ler tudo sobre os primeiros cuidados, que na hora que ele chegar eu vou saber fazer tudo. Fiz tudo errado, né? Assim, eu fiz tanta coisa errada, mas tanta coisa errada, que eu falo, gente, o primeiro, ele realmente merecia um prêmio, entendeu? Assim, é o cobaia, né? Então, tudo que eu podia fazer de falhas básicas, eu consegui com meu filho, com o primeiro filho. Depois a gente pagou a analista para ele. Né? A gente conseguiu arrumar um pouquinho a casa, entendeu? Mas de fato, eu fui aquela mãe que lia que era para deixar chorar, entendeu? Até ele dormir sozinho. E aí tinha umas amigas francesas que me incentivavam nisso, né? Não, eles têm que ter autonomia, eles têm que. Gente, hoje, né, estudando na psicanálise, eu sei o quanto aquilo foi agressivo, o quanto aquilo gerou pulsão de morte nele, né? O quanto aquilo incitou tanta coisa autodestrutiva, né? E eu não sabia de nada disso, eu nunca tinha lido sobre isso. E tinham duas linhas, uma que dizia que tinha que acolher o tempo inteiro, e a outra das mães que diziam, não, tem que deixar chorar. E eu, quando estava exausta, porque a criaturinha não dormia, desde o dia que nasceu, ele não dormia. Eu falei que eu podia escrever um manual de como fazer um bebê dormir, porque eu tentei de todas as formas, né, possíveis e imagináveis fazer aquela pessoinha dormir. Então, eu e meu marido, a gente parecia dois zumbis, né? A gente não dormia, não conseguia, e a gente fazia de tudo, e ele tinha cólica. Foi um caos, né? Hoje eu entendo que tinha muito a ver com o meu emocional na época, né? Que eu estava fazendo MBA, fazendo estágio, a gente estava se planejando para voltar para o Brasil, quando ele estava com 4 meses a gente voltou, estava acontecendo muita coisa na nossa vida, né? O meu marido não queria voltar, eu queria voltar porque eu estava com aquele bebezinho e eu queria ser acolhida, porque a minha criança ficou carente, né? Eu queria minha mãe, eu queria alguém para me ajudar, e lá eu não conseguia ter isso. É Então eu muito queria importante. voltar, mas meu marido não queria voltar. Então, tudo isso é aquilo que a gente estava conversando, transformou o ambiente, né, em algo muito Sim. nocivo para aquele bebê. E hoje eu entendo, e com o segundo eu já consegui mudar isso, né? Então, eu estava pronta para fazer merda só. Assim, entendeu? Mas dei amor, que eu acho que foi o que Será? salvou, né? Eu consegui dar amor, Será? dar amor eu dei, isso eu tenho certeza, né? Quando eu vejo quem ele é hoje, né? Assim, hoje eu O mais olho, importante é isso, é o é, amor. eu dei amor, o meu marido deu amor, ele recebeu. Eu falo para ele, eu brinco com meu filho, né? Se tem uma coisa que não pode reclamar, é de receber amor. O resto eu posso ter feito muita besteira, mas amor eu sempre dei, né? E esse acolhimento. Então, quando eu estava bem, né, e o meu marido me dando suporte sempre, que isso também fez toda a diferença. Eu falo que meu marido ele só não amamentou e não pariu, porque de resto ele fez e faz tudo, absolutamente tudo pelos meus filhos. Né? Aqui a gente não tem essa de isso é a função da mãe, isso é a função do pai, no fazer, no dia a dia. Né? A gente divide tudo. Eu estou aqui atendendo, eles estão lá em cima e o meu marido está lá trabalhando. E eu falei, ó, quando eu estou atendendo é você que tem que socorrer. Se acontecer alguma coisa, é você. E ele está lá, tranquilo. Então, isso também me dá condições de ser uma mãe, né, possível, né? Uma mãe suficientemente boa e possível. Então, eu vejo que, assim, eu até hoje digo que eu não estou preparada, que nem agora o de 10 está entrando na pré-adolescência. E aí já muda o comportamento, muda, né, a conversa. Então, eu sei como caminhar, mas se eu não estiver bem, né, com os meus processos, eu não consigo dar conta, né? Então, assim, eu tenho que me preparar para estar preparada para ser mãe, né? É isso que eu sinto. Então, a minha Sim. experiência... E o segundo, eu falo que o segundo, ele se deu bem demais, entendeu? Eu brinco com todo mundo. Eu falo, gente, o segundo, ele não tem do que reclamar essa criatura, porque graças ao irmão dele, ele recebeu uma mãe muito melhor. E um pai também, né? Porque o primeiro, ele teve que ser um sobrevivente. A minha experiência é o contrário. O primeiro a gente fez tudo, né? O segundo a gente já levou assim. Já foi mais largado e tal. Então, assim, cada um é um, né? E ele, eu me lembro que o primeiro eu saía, passava horas assim, passeando, ele não dava trabalho nenhum. Mas o segundo eu consegui um dia sair com ele só. Depois eu não consegui mais, entendeu? Então foi uma experiência totalmente diferente da outra. Mas que todas foram muito boas, porque eu, como você falou, a mãe tem que estar preparada para aquilo,
né? E quando ela não está preparada para aquilo, vai ser muito difícil, porque não é fácil. Não é porque é fácil, mas se fosse fácil, né? Então, Eu falo assim, que é eu o vejo que trabalho mais difícil do mundo. Para mim, na minha história, eu já trabalhei em tudo quanto é ramo, de tudo quanto é forma, modelo, né, para os outros, empresária, todos os tipos que podem imaginar, eu já fiz nessa vida, e eu falo para todo mundo: o trabalho mais difícil da minha vida, mas o mais que eu mais amo fazer é ser mãe, sem dúvida nenhuma. É o que mais exige, porque ele exige tudo, é tempo simplesmente tudo. integral, né? Tempo integral. E porque se a gente não fizer com amor, como você falou ali, a gente vai colher frutos, né? Que é o que a gente vai ver aqui agora, que eu falei, vários teóricos, Freud, né? Fala essa coisa da Vênus auxiliar, dizendo que essas fases que a criança vai passando, ela tem que passar com uma certa tranquilidade para que ela cresça saudavelmente, tanto biológica como psicologicamente, né, emocionalmente. Então, se ela não tem esse ambiente adequado, que a gente estava falando de Winnicott, que traz muito isso, o ambiente que seria o holding, né, que é o cuidar, né, todo aquele trato que o bebê precisa, a pessoa traz suas necessidades, que eu falei, e aí, o que a gente vai fazer com isso, né? Como você falou, e aí, o que vamos fazer com isso? Tem que amamentar, né? Tem que ter o tempo deles, né? Tem que ter. Eu tenho uma sobrinha que o pai é cantor, então ela era levada para os bares, entendeu? E dormia lá, você entendeu? Assim, super novinha. Até hoje ela não consegue dormir, entendeu? Ela tem assim. Então a gente não sabe o que lá na frente vai acontecer, né? E para que isso tem as fases que é um tempo, meu pediatra, que aliás até ia falar isso que quando você estava falando, que eu achei muito importante, que ele era muito didático. E ele fazia uma folha com todas as fases do bebê. E o que ele, como ele ia ser, o que tinha que dar de remédio, o que ele comia, como fazia a sopa. Era assim. Eu tinha isso até muito pouco tempo atrás que eu dava para minhas amigas, porque eu falei, gente, isso é uma coisa maravilhosa, porque a gente não sabe. Eu não sabia nem cozinhar, eu casei com 34, mas só trabalhava fora, eu nunca cozinhava. Não sabia nem fazer sopa, entendeu? Então, assim, precisa buscar ajuda, né? Precisa ter esse conhecimento de cada e com tudo na vida da gente, mas principalmente quando você se compromete em pôr um ser humano, né? Ou adotar mesmo assim, porque você vê sérias consequências, até na clínica eu vejo um caso bem complicado, por causa disso, a pessoa foi lá, adotou, e aí, o que eu faço com isso? Né? E 3 ainda, os 3 irmãos. Então, dá para você imaginar, né? Então, assim, ter esse cuidado. E aí, não é receita pronta, não é, nossa, sabe tudo, não é isso. Não é isso que eu quero dizer. É que se a gente buscar ajuda, né, e tem esses teóricos, como eu estava falando, que trazem isso. Então, vamos buscar, vamos fazer uma terapia. Existe hoje coisas sociais, gente. Hoje nunca se teve tanto acesso à internet, né, e programas sociais que atendam. É só que tem que ter a predisposição de buscar, né? Então, precisa ter uma certa maturidade para isso. E aí, eu vou falar que nós temos esse problema hoje, que o Zimmermann traz muito oportunamente, eu acho, que ele é um dos teóricos mais modernos, né? Então, ele fala isso, dessa importância do grupo familiar, né? Porque não é só o pai e a mãe, ou função materna e função paterna, que nem traz Lacan para a gente, né? Porque a criança vai para a creche, ela vai ficar na casa da avó, então essa babá, essa professora, quem vai fazer essa função materna e essa função paterna para essa criança é que vai ajudar nessa construção, nessas primeiras fases do desenvolvimento, né? Então, a importância disso, né? De você entender o contexto que aquela criança vai vir, né? Nesse grupo familiar moderno, que hoje tem N modelos, né? Mães separadas,
que criam filhos sós, ou se casam novamente, misturam os filhos, né? Tudo isso traz um novo modelo, né? E precisamos saber lidar com isso, né? E como a gente vai conseguir? Buscando informação, né? Então, na verdade, é isso que eu tinha, assim, para trazer, porque a gente tem onde buscar, né? Só precisa ter essa consciência, e o motivo de eu estar aqui conversando com você sobre isso é para despertar, né? Nas pessoas a possibilidade de busca, de se... Não é capacitar, porque a gente nunca vai estar capacitada, né? É de buscar informação, né? Porque quanto mais autoconhecimento e conhecimento daquilo que você predispõe a fazer, seja em qual sentido da sua vida for, você vai conseguir passar com uma certa tranquilidade. E se tratando de um bebê, a gente sabe que isso é fundamental para a formação psíquica dele, para que ele seja um adulto emocionalmente mais saudável, porque a falta disso pode trazer patologias, né? Como a gente estuda, a gente sabe que tem tantos casos hoje em dia, até mesmo por causa dessa falta dessa função, né? Bem elaborada, né? Você sabe que até hoje eu coloquei nos meus stories, eu coloquei um meme que mostra, né, duas pessoas e uma carregando um monte de demônios em cima dela. E aí um pergunta, né, o que está sem os demônios pergunta, nossa, você conseguiu coletar tudo isso sozinho? Aí ele fala, não, boa parte meus pais me ajudaram. E eu achei aquilo incrível. E até uma pessoa que eu atendo acabou de me responder no stories lá, ela comentou, ai meu Deus, eu acho que eu estou fazendo isso com a minha filha. Aí eu falei, bem-vindo ao mundo normal. Exatamente. Então, eu acho que assim, dentro de tudo isso que você falou, tem uma coisa muito importante que para mim também me ajudou, e eu entendi, assim, duas coisas que você falou que eu acho fundamentais, né? Quando a gente se torna mãe, assim, né? Quando eu brinco que aparece uma mãe, né? Aparece uma mãe, porque assim, existia ali uma humana, antes de mais nada, né? Uma mulher, né? Muitas vezes uma companheira de alguém, né? Não necessariamente esposa, mas uma companheira de alguém, e de repente aparece uma mãe, né? Aparece a demanda de ser mãe, né? Então, assim, nesse momento, eu lembro que o que também me ajudou e que está muito alinhado com o que você trouxe, primeiro, essa questão do conhecimento, né? Eu sou uma pessoa que eu gosto também, né? Assim, eu gosto de ler, eu gosto de saber, eu gosto de, né, querer entender tudo, né? Tem o lugar da intuição, que eu acho que, assim, se tem uma das coisas que mais me ajudaram na vida, não só como mãe, foi ouvir a minha intuição, foi me conectar com aquilo que pulsa, e eu falo, cara, eu tenho que fazer isso. Ah, mas dizem que não pode fazer. Não importa, porque quando eu sinto, né? E quando é com filho, então, é muito forte, é muito forte. Então, assim, confiar nesse lugar, né, da intuição, e essa questão da rotina, né, que eu acho que a gente pode criar depois um podcast para falar sobre isso, né, um programa sobre essa questão de muitas famílias dizerem, e eu já ouvi na época que eu me tornei mãe, ouvi muito essa história, e eu, graças a Deus, não comprei, que a criança tem que se adaptar ao meio, que a criança tem que se adaptar à rotina dos pais. E assim como você relatou aí essa história, eu conheço várias, e que não deram certo, né? Porque foi uma modinha que surgiu, alguém falou, alguém comprou e começou a espalhar, e hoje a gente vê a sequela dessas crianças, que foram levadas para esses ambientes em momentos fora de rotina, e que isso desestruturou completamente esse ser, né? E que hoje está precisando ser novamente reintegrado, né? Assim, então a gente vê isso já hoje, os resultados. Então, eu acho muito importante a gente, num outro episódio, falar sobre isso, porque é muito importante, né? Que foi uma coisa que, graças a Deus, eu não comprei, né? Eu comprei a narrativa de que era importante ter uma rotina, que era uma rotina que atendia as fases do bebê, e que o meu pediatra também na Alemanha, ele também era super didático, isso foi ótimo. Então, ele me explicava, e tinha ali um corrimão, que nem você falou, não é uma coisa que vai funcionar sempre, não é uma coisa que vai funcionar daquele jeito exatamente para todo mundo, mas que a gente tenha um corrimão. Imagina você subir uma escada que dos dois lados é abismo e não tem um corrimão, né? Eu sinto que uma maternidade sem esse corrimão é isso, né? Uma vida sem esse corrimão é isso,
né? Então, Sim. ter esses guias, mas esses guias baseados no desenvolvimento psicoemocional, fisiológico da criança, eu também acho fundamental isso, né? E uma questão que eu acho a mais importante para mim, que foi o autoconhecimento, né? Sim. Porque foi quando eu consegui sair de um lugar muito infantilizado como mãe, né, na minha primeira maternidade, né, para um lugar de mãe, para um lugar de mulher, para um lugar de adulta, para um lugar de função materna, né, que Uhum. estava ali para ser continente, que estava ali para dar o acolhimento, né, porque quando ele nasceu, eu estava completamente vulnerável, né, eu tive que lidar com várias questões naquele momento, naquela situação de vida que eu estava vivenciando, e que eu acho que é uma situação muito simples, até quando eu comparo com tantas realidades que a gente conhece, né, de mães que Sim. tiveram filhos que não planejaram, tiveram filhos muito novas, de mães solos que cada vez a gente vê mais. Então, assim, são Sim. muitas histórias de pessoas não privilegiadas, né, onde existe sim muita dor, não existe nenhum planejamento em ser mãe, e de repente, Sim. pá, chega aquela criança no colo de uma criança, né? Então, o que que pode ajudar esse processo? Para mim, é o autoconhecimento. É um processo terapêutico onde essa mãe primeiro consegue voltar para a posição dela, consegue, na verdade, ir para a posição dela que ela nunca esteve muitas vezes, né? De Sim. entender quais são as questões que ela traz da sua família, da sua É isso que eu história. falei, o grupo familiar tem uma grande importância. Então, que importante, né? A Exato, gente dar a importância que ela merece, né? Para que exato. venha. Porque é muito Então, importante essa estruturação, né? Porque isso eu falo que foi a grande mudança do meu primeiro para o meu segundo, foi tanto ter passado por uma trajetória, né, por uma esteira inicial de maternidade, mas também porque durante esse tempo, tendo que lidar com o espelhamento no meu filho, né, de ver nele questões minhas, e o pai também ver questões dele no filho, e a gente dialogando sobre isso, a gente foi se percebendo. Então, que eu falo que a minha grande cura foi a maternidade, né? A minha grande cura, porque depois que nasceu meu primeiro filho, eu fui obrigada a olhar para muitos lugares que eu não tinha tido coragem ainda, né? Só que por amor, porque eu queria que meu filho fosse feliz. Eu queria que ele se sentisse amado. Eu queria que ele tivesse uma mãe, né? E foi isso que fez com que eu me buscasse, né? E o segundo, por isso que eu brinco, o segundo se deu bem, né? Eu entendi o que você falou, na questão de tratativa do dia a dia, a gente também, com o segundo é muito mais descolado, mas eu falo que ele se deu bem porque ele recebeu pais e mães já muito mais mais adultos, preparados, né? muito mais adultos, muito mais integrados com a função. Mas por quê? Porque os dois passaram esses processos pessoais que machucaram muito, né, no primeiro processo e que fizeram a gente olhar com verdade para esse lugar e dizer, peraí, eu preciso melhorar isso aqui, porque senão eu não vou ser uma boa mãe, eu não vou ser um bom pai, né? Eu vou repetir tudo aquilo que eu digo que foi ruim que fizeram para mim, mesmo que eu diga que eu não quero repetir, que aí entra o inconsciente. Mesmo que tenha sido simbólico, né? É, exato. E é o inconsciente, né? É aquela Sim, coisa de você bater e dizer, não, minha mãe me batia, eu nunca vou bater. E aí, de repente, no momento de estresse, você começa a bater e você não percebe que você está repetindo aquilo que você disse que não ia repetir. E é daí que vem a importância desse autoconhecimento, principalmente nesse nível que a psicanálise atua, que é o inconsciente, que é aquilo que eu sim, não quero fazer. Conscientemente eu acredito nessas mães, nesses pais, mas que faz? Porque existe algo atuando apesar de nós, que é o sim, inconsciente, né? sim. Então, nascemos prontas? Acho que para nada, nem para ser humana. Assim, Estamos em eterna construção, né? e Pode ser desconstrução, difícil, né? e desconstrução também, porque outro dia eu estava falando, nossa, o que você pensa sobre isso? Espera aí, eu preciso pensar, porque até ontem eu pensava isso, agora eu preciso pensar antes de falar. E a gente Mas veio por para isso que isso, né? Para a gente pensar. precisa buscar, né? Buscar esse conhecimento sempre, né? Exato. Porque pode ser difícil, mas pode não ser, né? É, eu acho Então, que vamos. desafiador sempre vai ser.
né? Sim. Porque a gente vai ter que lidar com várias questões a vida inteira, e é isso que faz ser divertido, né? E hoje eles mais velhos, mas também têm as suas particularidades, entendeu? Cada um a sua, e a gente acaba tendo que conhecer, buscar, para saber como até ter mais uma certa tranquilidade, né, para passar para eles, porque a gente não sabe ser pai e mãe. Exato, a gente aprende e a gente vai aprendendo, né? Na verdade, vai aprendendo. Aqui o gerúndio cabe bem, né? Isso. Vai aprendendo. Vai aprendendo a ser avó e depois relaxa, eu acho. Tomara! Eu espero. Edi, cara, foi muito bom, assim, eu acho que a gente conseguiu abordar temas muito relevantes, muito importantes dentro, né, desse tópico principal, né, eu espero que ajude, né, quem está acessando esse conteúdo, né, a se conectar com o que a gente trouxe, a refletir, né, como a Edi falou, tomar consciência, né, um primeiro passo, a competência vem depois, né? É um caminho até ela, né? Mas a consciência é importante que esse passo seja dado, né? E de aos poucos também se libertar desse lugar de culpa e trazer um lugar de responsabilidade, né? Sim. E eu acho que essa visão também, né? A gente fala muito sobre a culpa materna, né? Que na verdade é uma construção e que a gente precisa desconstruir e trazer no lugar esse lugar que existe sim, que é o de responsabilidade, de assumir uma função materna saudável, né, de transformar aquele ambiente em um lugar acolhedor, né, em um lugar onde aquele bebê possa ter condições de se desenvolver de forma saudável, fisicamente, emocionalmente, psiquicamente, né? Então, eu vou passar agora para a Edi, se ela quer falar alguma coisa para a gente encerrar, e deixando aqui o convite para vocês entrarem em contato com a gente, tá? A gente tem vários canais, tem o Instagram, @sermãefreud, tem o YouTube, a gente tem um e-mail que é sermãefreud@gmail.com. Então, tudo que vocês sentirem de compartilhar, de trazer, se quiser participar, inclusive, de algum programa com a gente, trazendo a sua história, o seu ponto de vista, super bem-vindas, né? Esse lugar é justamente um lugar para a gente trazer vários olhares, porque não existe uma verdade absoluta, né? Não existe uma história, né, ou um manual que caiba para todas, e é isso que a gente quer aprender junto, né? Como a gente disse, estamos aprendendo a sermos mães, a sermos humanas, né, e a conseguirmos formar esse grupo, né, de apoio, que para mim esse programa tem essa função também. E é isso, e agora eu deixo com a Edi para finalizar o nosso programa maravilhoso. Que bom, fico contente de poder ter ajudado um pouquinho, né? Ou dessa troca, que é importante sempre, né? Eu estou com um grupo de mães, amigas também, que elas têm essa ansiedade, né? Essa querer saber, estou acertando? Essa culpa que a gente traz, né? Estou acertando? Então, assim, lugares para que tenha esse conhecimento, consiga esse autoconhecimento, existe. Cabe a você, né, buscar, né, e primeiro ter esse entendimento, é isso que eu quero, né, e aí, para qualquer coisa na vida, não é só para o filho, mas principalmente para a maternidade, né, então, obrigada pela oportunidade, eu falo assim, se eu não tivesse esse amparo, talvez eu não conseguisse, né, porque trabalhava demais, né, então, assim, ter esse amparo é fundamental, né? Buscar. Então, é isso que eu quero deixar para vocês. Obrigada, Mayra, pela oportunidade e quem sabe a gente vai ter novas conversas. Só né? Daqui já surgiram várias ideias, minha cabeça já está aqui. Tem mais uns 5 episódios agora. Eu falo que quanto mais a gente fala, a gente traz, mais a gente vê quanto esse percurso se abre, né, em vários caminhos novos, né, e várias possibilidades de discussão e de reflexões que é importante a gente trazer, que às vezes parecem simples, mas que para muita gente, às vezes, é justamente onde a pessoa para. Né? Então, paralisa mesmo. Né? Paralisa, totalmente. Então, assim, a gente está aqui, adorei que você participou, foi ótimo. Eu também, adorei. Muito obrigada.
E aí, até o próximo, gente. Vamos encerrar por aqui, mas estamos aí em todas as redes sociais, né? Falem com a gente e compartilhem, né? Se sentirem que alguém está precisando, né? Ouvir, ter essa consciência, sempre compartilhem, né? Porque isso faz parte desse movimento por um mundo melhor. Porque se a gente consegue transformar o ambiente dos nossos filhos em algo saudável, naturalmente o nosso mundo se torna um lugar mais saudável para todo mundo, né? É uma função, é uma responsabilidade gigante, certo? Então, um beijo grande. Tchau, tchau. Beijo, gente. Tchau, então. Obrigada. É.